Tudo bem? Professora, eu fui ali olhar os Bom comentários da dia. aula de matemática, eu vejo comentário da mãe do João, perguntando pro professor se tá indo na aula. Um comentário de quem? Da mãe do João, professora, perguntando se tá indo na aula. Vai. Tá indo na aula não, João? Bom dia. Bom dia. Eu marquei a correção daquela atividade para hoje, meninos. Qual? Não. Não? Não. Peraí. Bom dia, Atividade professora. de... Bom dia, Gabriel. A gente tem que descobrir qual, né, professora? Professor, É. tem que corrigir aquela atividade da música lá, Não é da música, não. não é não? Você Do falou que poema, né, não? música hoje. Eu canso do Cílio, você falou que coisa hoje. Então, a canção do exílio. A música nós já acabamos, não? Ah, eu não sei. A Qual? música acho que nós já acabamos, a correção ontem. Já. Acabou, verdade. Já. Acabou. É porque eu tô aqui. Qual? Aí depois que eu lembrei que é aquela do, sei lá o nome, mas eu conheço. Tá abrindo aqui, viu, gente? E vocês, todo mundo respondeu, gente? Então vamos lá, pessoal. Eduardo, lê para mim, por favor. Peraí, professora, deixa eu pegar aqui. No meu é meu não. Canção do exilhado dentro de casa. Não posso fazer nada na minha vida. Vai. Que foi? Pronto, eu Não, já eu tô achei. encontrando ali. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prezar encontro Arrasei. eu lá. Minha terra tem palmares, Palmeiras. onde canto. Tô confundindo toda hora. Onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte pra lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá,
sem que tá escrito ali, Quindá. professora? Quindá. Quindá aviste as palmeiras onde canta o sabiá. 1. Que visão de pátria e apresentação no poema confirme sua resposta transcrevendo 2 versos do texto no seu caderno. Peraí. Você não entende quase nada dessa música. Não é uma música, Confusão. é um poema. Uma Achei que era confusão. um hino nacional. Não, ele tá em um lugar, tá falando do outro, tá falando que esse lugar é ruim, tá falando que o outro é melhor. Vai pra lá. Gente, como vocês não Não dá, entenderam né? nada? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi que, tipo, ele quer ir pro lugar que ele conhece, que lá é bom. Em vez de ele ficar Primeira nesse lugar coisa, aí que ele gente, tá. presta atenção que eu vou falar aqui com vocês. Eu vou até tirar daqui para a gente conversar um pouco sobre. Um pouquinho. O que acontece, gente? O Brasil, vocês sabem que que os portugueses chegaram aqui em 1500. Ele começou a se popularizar, a ficar povoado tempos depois, né? Chegou 1500 aqui e os portugueses já vieram para cá em 1500. Tipo, em 1501 já tinha um monte de portugueses. Não é isso, tá, gente? Quando os portugueses vieram para o Brasil, não tinha apenas navegantes nem nada. Lá dentro dos navios, tinha padres. Qual era a função? Catequizar os índios. Também tinha escritores. Um dos escritores, que é o Pero Vaz de Caminha, que é considerado talvez o primeiro registro do Brasil e o primeiro livro literário do Brasil, ele estava lá também para poder fez uma carta, que é, na verdade, um livro, transformou-se em um livro que chama-se A Carta de Pero Vaz de Caminha, falando sobre o Brasil. Vai passando, e aí estou falando do processo da literatura, tá, gente? Como é que a literatura foi se dando aqui no Brasil. Então, mais ou menos, em 1500 alguma coisa, depois em 1600, o que acontece? No mundo, a literatura, ela é dividida em movimentos literários. Esse primeiro no Brasil, é claro que existem movimentos antes de 1500, só que se a gente parar para poder pensar, não tem o Brasil, não é o Brasil antes de 1500, né? Ali, antes de 1500 a gente tinha o quê? Óbvio que o Brasil existia e a gente tinha que a presença de índios. Pós 1500 aqui a gente vai ter uma literatura de informação ou chamada de que é essa literatura voltada para a informação sobre as coisas que tinha aqui no Brasil e também uma literatura de catequese, que foi um momento forte que os jesuítas catequizaram os índios. Beleza. Depois, gente, tudo isso, até mais ou menos 1800 e alguma coisa, até o final, na verdade, até meados do século XVIII, tudo que nós tínhamos aqui no Brasil, quando eu falo de literatura, era muito voltado para as coisas de Portugal. Era meio cópia das coisas de Portugal. Na verdade, o Brasil ainda não tinha uma identidade cultural, não tinha uma identidade literária. É claro que, quando chegando aí no século XVIII, nós já tínhamos bastantes portugueses morando aqui, nós já tínhamos Aula de história. brasileiros, né? Portugueses que já tinham filhos aqui no Brasil. Então, brasileiros que são filhos de portugueses ou brasileiros que se casaram com portugueses e tiveram, ou seja, já tinha um certo movimento aqui. Já estava tentando fazer alguma coisa, mas somente no final do século XVIII é que nós vamos ter um movimento literário que vai começar a mostrar a cara do Brasil. É um movimento que a gente chama, não precisam gravar esse nome, tá? Já vai só para eu chegar no poema. É um movimento que se chama romantismo. Não foi criado no Brasil, foi criado na Europa.
tá, gente? Quase todos os movimentos literários que nós temos foram criados na Europa. Porém, gente, ao chegar aqui no Brasil, pensou-se em dar uma cara nova para o Brasil, tá? O que é? Quando a gente pensa em romantismo, logo a gente pensa em coisas românticas, certo? Certo, sétimo ano? Eu tomei banho e eu tô agitado. Vocês vão ter que ficar agitados junto comigo. Eu não tô dormindo hoje, não. Certo, professora. Então, gente, quando a gente fala de romantismo, a gente pensa em coisas de amor. Só que não necessariamente o movimento romantismo, essa escola literária, falava-se de amor. Na verdade, ela foi dividida em 3 períodos. O segundo período apenas é que se fala que tinha as pessoas românticas. Tanto, gente, que os livros, né, literários que nós conhecemos hoje, né, ele se chama romance justamente por conta desse movimento. E não por conta de romantismo, não, sobre histórias de amor, não. Então, qualquer livro que vocês peguem para ler, imagine, sei lá, Harry Potter, Percy Jackson, tudo isso a gente chama de romance. Do tipo aventura, mas é um romance. Por que é um romance? Porque é uma história. E esses tipos de romance surgiram lá nessa época desse movimento. Porém, a primeira fase do romantismo é que nós chamamos de uma fase nacionalista. O que é uma fase nacionalista? É onde o Brasil valorizou o Brasil. Tá? Tanto que esse poema, gente, é como se fosse como é que eu falo? A identidade cultural do Brasil. Então, é o primeiro poema nacionalista, né, em destaque que nós temos, é essa Canção do Exílio. É uma declaração de amor. É uma declaração de amor. A pátria, qual pátria? O Brasil. É onde passou a se valorizar muito o Brasil. E para eu valorizar a pátria, eu tenho que pegar aquilo que é de bom. O que o Brasil tem de bom? Aquilo que ninguém pode nos tirar. Riqueza natural. A riqueza natural, por mais que a gente esteja chateado com o Brasil, por mais que a gente fique insatisfeito com a política, por mais que a gente tenha pobreza, essas coisas, nós temos uma riqueza muito grande que é a beleza natural. Por mais que, com o passar do tempo, tente se destruir um pouco disso, nós ainda temos a beleza natural, nós temos a riqueza natural. E aí, gente, o que vai se valorizar no Brasil é justamente isso, a riqueza natural. Outra coisa que vinha nessa época, toda história, todo romance, toda história, precisa-se de um herói. O herói, normalmente, hoje, a gente chama de protagonista, né? Mas por muito tempo, era a gente chamava-se de herói. E aí, se eu estou valorizando a pátria, se eu estou querendo ser patriota, nacionalista, eu tenho que pegar o quê? Um personagem, ou valorizar um herói nacional. Quem é o herói nacional? Quem vai ser o nosso herói? Hein, gente? Não pode ser um homem branco. Dom Pedro I. Não. Tem que ser do Brasil, típico do Brasil. Zumbi, professora. Zumbi. Não. Vai ser os índios. Os índios, muito bem, Matheus. Então, gente, o primeiro grande herói brasileiro na literatura brasileira vai ser os índios. E aí, gente, tanto nos poemas desse mesmo poeta aí de Canção do Exílio, o índio é visto como guerreiro, como forte, como corajoso. Todas as características que nós temos assim, de heróis, do destemido, do forte, do bonito, ele vai vir na figura do índio, justamente para valorizar aquilo que é nacional. Agora já para a Canção do Exílio, tá? A Canção do Exílio foi escrita nessa época, eu falei com vocês, final do século XVIII, onde se queria dar uma identidade cultural para o Brasil. Gonçalves Dias, gente, foi o primeiro grande poeta. Tem um outro também, gente, que chama
Gonçalves Magalhães, que também fez um sucesso, mas não tanto quanto o Gonçalves Dias. E esse poema, gente, vocês ainda vão vê-lo muito, tá? Por quê? Justamente pela importância que ele tem na literatura brasileira, que é a Canção do Exílio. Tadinho do Gabriel tá tentando entrar e não consegue. Então, continuando aqui, pessoal. O Gonçalves Dias, gente, ele era filho de um português com uma mulata. E esse português, ele era dono tipo, de uma venda, alguma coisa assim, ele tinha um dinheirinho. Só que ele era casado com uma outra mulher, não era casada com a mãe do Gonçalves Dias, mas ele assumiu o filho. O pai dele faleceu. E aí o Gonçalves Dias, gente, por ser filho de um português meio burguês, e aí a gente tem que entender que o burguês dessa época, gente, é mais ou menos o burguês de hoje, mas não é exatamente de hoje. O burguês dessa época eram os comerciantes, né? Que tinham um pouco mais de dinheiro. E o Gonçalves Dias, ele chegou a estudar fora, tá? Quando eu falo estudar fora, é estudar em Portugal. Nessa época, todo mundo que tinha uma certa condição financeira, os filhos de portugueses, ou filhos de brasileiros com portugueses, ou até mesmo os brasileiros já nascidos no Brasil, não tinha como não ser muito descendente de português, de escravo ou de índio. Nessa época, né, gente? Era uma mistura ali. Mas, enfim, quem tinha um pouco mais de condição ia para Portugal para poder estudar. E o Gonçalves Dias foi para Portugal para poder estudar. Porém, o pai dele faleceu, a madrasta não tinha como ficar enviando dinheiro, ele teve que voltar. E depois ele volta de novo. E essa Canção do Exílio, gente, é justamente no período que ele está em Portugal, pensando no Brasil. Ele vai comparar Portugal com o Brasil. E aí ele vai exaltar, idealizar quem? Brasil ou Portugal? Brasil? O Brasil. Então ele vai idealizar, ele vai exaltar a pátria dele. O que é exílio? Alguém chegou a pesquisar o que é exílio? Eu pesquisei. Eu pesquisei. O exílio é o estado de estar longe da sua própria casa e pode ser definido como a expatriação. Exatamente. Exílio é você estar em outro lugar. Normalmente, vocês vão ouvir muito essa palavra exílio, exilado, quando se fala, sobretudo, numa época no Brasil que nós tivemos a ditadura, vários brasileiros foram exilados, ou seja, procuraram em outro país, porque aqui estava ficando perigoso. Por quê? Porque denunciava. Alguém está falando? Eu achava que exílio era quando você, tipo, jogava a pessoa num canto, sabe, tipo, sozinha pro resto do mundo e matava ela lá mesmo, tipo aqueles assassinatos, sabe? Não, é extermínio, né? Não. Fala, Demar. Eu coloquei que é lugar em que vive exilado. Mas aí você tem que saber o que é exílio, o que é exilado. É você estar fora da sua pátria, do lugar que você nasceu, do seu lugar, né, na verdade, do seu lar. E aí, gente, esse exílio pode ser porque foi mandado, porque pode se mandar pessoas para fora, por exemplo. Ou então pode ser a pessoa mesmo se exilar porque está tendo algum problema no país. E como eu falei com vocês, na época da ditadura militar, sobretudo artistas, escritores, alguns políticos, eles que tiveram que buscar exílio em outros países, justamente porque aqui era perigoso, eles corriam risco, tá, gente? E essa canção é a Canção do Exílio. Por mais que seja chama-se canção, gente, ele é um poema. E a gente precisa entender que o poema e a canção, o poema e a música, o poema e a canção, eles têm muitas coisas semelhantes. Primeiro, eles são escritos em formas de versos. Tanto a canção, a música, quanto o poema, ele é escrito em formas de versos. Normalmente, não são todos, tá? Mas vários poemas têm uma musicalidade. Se preocupa com a forma que se escreve esse poema. A gente não vai falar muito disso, como é que fala? Aprofundar, porque no 9º ano que a gente vai ver isso. Porque quando eu divido
sílabas do meu poema, que não é da mesma forma que na gramática, alguns poemas, eles mantêm as sílabas mais fortes do verso, não da palavra, do verso, na mesma posição em todos os versos. Justamente para dar essa musicalidade. As rimas também, que não é algo obrigatório no poema, na verdade, gente, o poema não tem nada assim, que é obrigatório. Mas a rima também colabora para dar essa musicalidade. Então, por exemplo, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Então, a gente encontra uma certa musicalidade aí, justamente por conta dessa posição das sílabas e também por conta das rimas, tá, gente? Então, tem aí uma semelhança, ok? E aí, voltando sobre o poema. Ok. O tempo todo ele vai comparar Portugal com o Brasil. Então, essa minha terra é o Brasil, tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, ele está pegando aqui elementos naturais brasileiros, tá? Palmeira, sabiá. As aves lá de Portugal não gorjeiam como os daqui. Professora, aí eu respondi a 8 com o que você falou agora. Algumas coisas eu acabo respondendo. Esse aqui, ó, as aves que aqui, esse aqui é Portugal, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, que é o Brasil. Nosso céu brasileiro, tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ou seja, o tempo todo ele está exaltando essa pátria. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá, que é Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. E aí, gente, minha terra tem primores. Primores é coisas boas, tá, gente? Que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Ou seja, quando ele está ali sozinho, pensando na terra dele, lá ele encontra prazer. Professora, eu vou desligar minha câmera porque eu tô travando um pouco. Tá. Não permita Deus, aí ele faz um apelo, né? Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores, ou seja, das coisas boas que não encontro cá. Sem que ainda, o que é quinda? Que ainda, tá, gente? O que é Kinda? Que ainda. Eu também, quando eu li, eu falei assim, ainda o que é Kinda? Será que Kinda é uma gíria portuguesa? que ainda. Sem que eu ainda aviste ou ver, ou seja, ele pede para Deus que ele não morra sem antes de ver as palmeiras onde canta o sabiá. E aí, pessoal, tem um trecho. Tem até uma questão que fala sobre isso, depois porque eu respondo na hora. Que visão da pátria é apresentada no poema? Confirme sua resposta transcrevendo 2 versos no seu caderno. E aí, gente? Qual que é a visão da terra? Tem primores. Minha terra tem primores. Não, aí é o trecho, mas antes disso... Hein, pessoal? Professora, visão da pátria? É quando ele fala do... Só um pouquinho que eu vou mostrar aqui. Eu falando é uma negação. É quando ele fala do Brasil... Qual que é a visão? Primeira coisa, qual que é a visão que ele tem? É uma visão o quê? Boa sobre o Brasil. Boa. Sim. Uma visão... Eles não conseguiram pensar, não? Uma visão positiva. Né? Uma visão boa, uma visão idealizada, uma visão positiva, né? Uma visão de um lugar que só tem coisas boas. E aí, confirme sua resposta escrevendo 2 versos no seu caderno. E aí, gente, quase qualquer
trecho aqui que vocês tiraram, qualquer verso, quase todos, né, gente? Por exemplo, nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, Tem mais flores. minha terra tem primores, mais prazer eu encontro lá. Ok? Aham. Ok. No poema, as palavras lá e cá aparecem repetidamente. O que elas representam para o eu poético? Aqui vocês não precisam colocar Nossa. Brasil e Portugal. Vocês podem colocar o lugar que ele está. Não, peraí. O lá é a terra dele. E o Eu cá coloquei. é onde ele está. Eu coloquei Eu isso. coloquei isso. Ok? Espera aí, professora, que eu tô terminando de responder. Então, aí. gente, o lá é a terra natal dele e o cá é onde ele está. Como você interpretaria a repetição da terra, da expressão minha terra tem? Eu interpretaria que ele fala no local onde ele cresceu. Na verdade, é valorização. Quando ele fala o tempo todo, isso é a valorização que ele dá para o tempo todo quando ele fala. É a mesma coisa, fulano tem, imagina, você chega falar assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou valorizando o que ele tem. Então, quando ele fica o tempo todo, minha terra tem, ele está valorizando as coisas que a terra dele tem. Sim. Entenderam? Aham. Todo mundo? Pera aí, professora. Transcrevam, posso ir? Pode. Transcreva em seu caderno os versos do poema que podem ilustrar os seguintes sentimentos: desilusão, Eu coloquei minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. pode ser também. Ou então, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá também, tá? Mas tá certo também, viu, Gabriel? Uhum. Encantamento, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu coloquei isso. ou então, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Eu coloquei isso. Nosso céu tem mais estrelas. Espera só um minuto. Até 2, Vlad. Pode ir. Cinco. Alguns versos do poema de Gonçalves Dias podem ser relacionados a trechos do hino nacional. Peraí. Escrito 63 anos depois, em 1909. Identifique esses versos e transcreva em seu caderno. Vocês procuraram, gente? É qual? A 5? Isso. Eu coloquei nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Na verdade, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, aí tem no teu seio mais amores. É um hino nacional. Mas é mais ou menos, é isso mesmo que vocês colocaram. Eu tinha colocado isso também. Só para vocês terem noção da importância desse negócio, né, gente? O que é exílio? Exílio é o estado de... Nós não falamos sobre isso. Já falando na Caracterize o eu lírico do poema. Como é que vocês escreveriam o eu lírico?
Ele gosta muito da terra dele, é brasileiro e não sei mais. Só isso. Que eu tenho É um de brasileiro que É. gosta da terra, que sente saudade de estar na sua terra, que sente falta da sua terra. Eu coloquei isso. Ele é uma pessoa que gosta muito de viver em sua terra. Só que Por que esse quadro? Deve ter travado. Oi? Ah, não, voltou. Ele voltou. No poema, o eu lírico compara a terra natural com a terra onde está exilado. Que elementos são utilizados nessa comparação? Elementos sociais, naturais, econômicos ou políticos? Naturais. Naturais. Certo. A distância da terra natal provoca no eu lírico? Saudade. É porque tristeza e saudade é parecido, professor. Oi? Não. É mais saudade do que tristeza. É claro que a saudade provoca tristeza, mas o sentimento aí que fica visível, Matheus, é saudade. Ao se referir à terra natal, eu lhe apresento uma imagem. realista. Realista. Que E aí, deixa eu explicar para vocês, gente. É idealizada, tá? Realista, Uai, presta atenção no que eu vou falar, gente. Quando eu penso em realista, é uma imagem real. Quando. Deixa eu trocar aqui, tirar aqui. coloquei realista, professor. Presta Porque ele muita fica atenção, falando, gente. tipo, Quando você gosta muito de uma coisa, ou gosta muito de uma pessoa, na hora que você descreve essa coisa, por mais que você tenha que ser realista, você está descrevendo algo que você gosta. Então, o seu sentimento, ele vai sobressair ao que é real. O que ele pega? Ele pega apenas as coisas boas. Ele está sendo de fato realista? não. Não. Porque tem coisa tá, que negativa. ele só pegou as coisas Não, boas. é claro que as palmeiras existem, os sabiás existem, é claro que o Brasil tem essas coisas. Mas ele está o quê? Idealizando. Que o Brasil, gente, não é. Tem tudo aquilo, mas não é tudo aquilo. Entendeu? O que é uma visão idealizada? Toda vez que a gente gosta muito de algo ou de alguém, Ideia. tem hábito de idealizar aquilo. Tá? Então é uma A visão palavra idealizada. parece ideia, professor. Oi? A palavra já parece ideia. Agora, se ele falasse das coisas positivas e negativas, seria realista. Aí seria realista, tá? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Tem 7 minutos de aula. Eu não sei até vai dar para eu explicar, mas aí a gente vai produzir, não agora, mas senão vamos produzir em casa, tá? Eu já expliquei para vocês o que é intertextualidade? Não. Alguma vez? Não. Então tá. Intertextualidade é toda vez que um texto dialoga com outro texto. O que é dialogar? Deixa eu pegar aqui na internet. Com esse Não, texto. velho, ontem eu não consegui ver o filme Pantera Negra. Eu vi 3 partes. Eu vi um pouco do início, um pouco do meio, um pouco do final. Eu já tinha visto. Mas Eu não dou conta de ver. Eu já vi as 200 vezes. Eu não dou Mas eu conta consigo ver porque também eu amo aquele do filme. lado, não. Não, que ele vem com a Wakanda para sempre. Eu fico, ai meu Deus. Engraçado que se você parar pra pensar, dois personagens de filme morreram. Ah, depois você tem coragem de falar de mim, velho. Aí, ó, depois a gente fala que não é pra fazer isso e ele continua. Não, depois ele fica incomodado até com o barulho do passarinho na casa do Eduardo. Gente, então deixa eu explicar para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Intertextualidade é um tipo de diálogo que um texto faz com outro texto. Então, quando eu leio um texto e eu vejo nesse texto referência, seja direta ou indireta, a um outro texto, é que eu chamo de diálogo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns. Olha essa tirinha aqui, olha. Não tá muito boa, não, mas. Aí tem uma arte. Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas viagens têm mais flores, nossa vida mais amores.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ele tá sobrevoando. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Então, aqui eu tenho uma referência completamente direta ao poema Canção do Exílio. Isso aí é realista. Oi? Isso aí é realista. Porque mostra o que a pessoa faz. Desmatamento. E aí, gente, que tipo de diálogo tem esse aqui? É uma intertextualidade que faz uma crítica, porque o sabiá existe, mas as palmeiras estão o quê? Sendo cortadas. Então, eu tenho uma crítica. Aham. Professor, e também que é tipo uma indireta pro outro texto? Não sei. Não, não é uma indireta, é uma citação, é uma referência mesmo. Olha essa outra aqui, olha. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde canto gatura de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Enfim, gente, o início deles, vocês vão entender. Minha terra tem macieira da Califórnia. Não. Vocês conseguem entender no início a referência que se faz. Então, você fala assim, minha terra já não tem mais as palmeiras. Muito menos. Que alguém destruiu elas. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o poema e fazendo uma outra coisa em cima desse poema. De certa forma, eu consigo. Quem conhece Canção do Exílio, se ler qualquer uma desses textos, vai entender que é a Canção do Exílio. Na próxima aula, pessoal, a gente vai fazer uma coisa parecida. E aí eu vou dar as instruções para vocês. Eu vou liberar, porque a aula já está terminando, tá? E aí eu explico mais ou menos como é que vocês farão, ok? Uhum. João tá que mexe no celular, né, João? João. A cara Agora dele, que ele tipo, acordou. ui, Tchauzinho, que dá mexidinha pessoas. no celular. Tá aqui. Até daqui a pouco, né? Até.